Vamos falar alguma coisa sobre microsistemas. Há tempos, quando o professor Vani vinha aqui para São Paulo dar curso, ele falava assim, Mr. Yamamura, voulez-vous étudier ponts curieux? E Sao Yamamura, você tem que estudar pontos curiosos. E, durante bom tempo, eu deixei passar esses pontos curiosos, porque eu estava muito mais empenhado em estudar os meridianos principais, depois meridianos curiosos distintos. E, recentemente, passei a dar a atenção mais, vamos dizer, para os pontos curiosos. E aqueles pontos curiosos descritos de maneira esparsa pelo corpo, Zigong, Sanjiao, para mim não tinha muito sentido ter pontos assim dispersos. Aí, pensando no sistema holográfico, em que cada parte do corpo tem o todo, então, por exemplo, a parte seria a orelha, tem o todo que é o nosso corpo humano. Assim como no crânio, que é uma parte, então tem o todo que é o nosso sistema, vamos dizer, corpo, não somente a parte do sistema periférico, mas também dos órgãos internos. Considerando assim, então deve ter, nós podemos estar descrevendo, vamos dizer, microsistema localizado em várias, não num ponto, mas na região do corpo. Aí começamos a estudar a técnica assim dos ossos longos, em que em cada osso longo nosso, seja húmero, seja rádio, metatarso, metacarpo, tem nossa representação do corpo humano. O corpo humano tem a nossa parte, vamos dizer, do sistema músculo-esquelético, assim como os órgãos internos. Então, nós passamos a sistematizar esses, vamos dizer, microsistemas. Então, descrevemos dos ossos longos, microsistema localizado no crânio. E no crânio nós encontramos vários microsistemas que nós podemos estar agrupando de acordo com, vamos dizer, a constituição do ser humano, que essa parte da craniano é a que a doutora Márcia vai apresentar em seguida. E atualmente estou criando um outro sistema, também craniano, chama a acupuntura, um microsistema das suturas cranianas. Por que o crânio é importante nesse microsistema? Né? O crânio é osso é rim, cabelo é rim. Assim como pela cabelo nós temos o encéfalo. O encéfalo está ligado ao Daimai, do Mai que é onde transita o Jinshen. Jinshen é do Shen. O Shen, quem viu a apresentação de manhã, é como se fosse raiz de uma planta. O Shen, raiz de uma planta. Então, consequentemente, pelo Shen é que tem todo o nosso corpo. Então, agora nós vamos apresentar essa acupuntura vertebral no tratamento de doenças. Próximo. Então, temos várias situações emocionais em que o indivíduo passa pela vida, então provocando tipo preocupação, raiva, revolta, estado de preocupação, medo. Será que isso fica só no sentido? Lógico que não está só na mente, isso está transitando para o corpo. As primeiras emoções, tipo raiva que eu tenho nesse instante, ou a tristeza, para onde que vai? Próximo. Então, esse diapositivo todo mundo já conhece, é como se formam emoções ou sentido. Próximo. Então, as doenças, ela vem. Não está errado o diapositivo? Passa outro. Então, aqui. As emoções destrutivas locais, onde que ela passa antes de acometer o corpo físico. Então, tem uma raiva. Da raiva eu tenho vontade de bater. Então, vem, vamos dizer, reação muscular. Ou da raiva, então, para movimento intestinal. Mas da raiva, então, tem vários locais em que essa emoção vai antes de chegar no corpo físico. Próximo. Volta por favor. Então, esse conceito... Não, é o próximo. Ela está descrita no Lin Shu, capítulo 81.
referentes sobre abscessos e tumores. O que nós vamos... Os chineses escrevem um tiquinho para dizer um monte de coisas. E cabe a nós descobrir esse monte de coisas que está atrás desse tiquinho que os chineses deixam escrito. Próximo. Então, as emoções, lógico que ela está se processando aqui no sistema límbico, em que ninguém sabe hoje onde gera emoção ou onde gera o pensamento. Segundo o neurocientista, quem descobrir isso vai ganhar prêmio Nobel no futuro. Ninguém sabe. Mas, enfim, ela aparece aqui no sistema límbico, que é um local grande. Nós podemos considerar o sistema límbico como parte yin, dentro do miolo, dentro do cérebro, que é parte yin. Então, pela relação existente, o que tem no yin tem que ir para o yang, e vice-versa. O que tem no yang tem que vir para o yin. Então, justamente aqui é interessante que a medicina ocidental classifica o sistema nervoso central em duas coisas, o encéfalo e a medula. Ou seja, a medula espinal, encéfalo é sistema nervoso central. E, pela representação que temos aqui do encéfalo, é uma coisa redonda, junto, então representa o yin. Aquilo que sai do yin é yang, que no caso, medula espinal. Então, isso significa que o que nós temos aqui na parte yin, ela automaticamente deve estar dirigindo para o sistema, para a parte yang, que é a medula espinal. E aqui na medula espinal, então naquele livro, que é o capítulo 81 do Lin Shu, então diz a relação existente entre nível de vértebra com zanfu, com órgãos. E entre C3 e C4, então o que está no livro diz que relaciona-se com o fei, pulmão. E quem gera o pulmão, nós já vimos na meridiano distinto, é o fei. Ou, na verdade, é o po, chama a energia mental que vai formar o fei, que é o po. Então, pode-se dizer que entre nível C3 e C4 é o local da emergência do po. Po, na normalidade, chama alma sensitiva, aquele que nos permite analisar o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, o que é agradável, o que é desagradável. Essa se chama alma sensitiva. E quando na patologia, então ela se pode tornar em estado emocional chamado angústia, chamado tristeza. Muito mais tristeza do que angústia. Próximo. Agora, entre C4 e C5, nível C4 e C5, onde emana o Shenqi, a energia mental como um todo. Então, aquelas 5 energias mentais, o Po, o Hon, o Zi, o I, o Shen, emana aqui entre C3, C4, C5. Então, e isso corresponde a esse Shenqi ao que representaria o Shin coração. Desculpe, a circulação século, o Shin Baolu. Entre C5 e C6, onde emerge o Shenqi também, correspondente ao Shin. Agora, se considerar que na fisiologia, nós vimos que todas as nossas emoções, ela vai para o Shin, do Shin vai para o Shimbao. Ou seja, todas as emoções que nós tivermos, boas, ruins, principalmente ruins, as emoções ditas destrutivas por Dalai Lama. Então, significa que elas vão estar saindo aqui entre C3, C4, C5 e C6. Então, entre C3 e C4, quando o indivíduo tem muita tristeza ou angústia, essa emoção destrutiva está emanando nesse nível. Próximo. Entre T4 e T5, onde emerge naturalmente o I, que é o pensamento. Agora, quando se torna uma emoção destrutiva, quando o I se altera, então o indivíduo se torna preocupado, ou com preocupação excessiva, ou acontece uma situação em que o indivíduo fica bastante preocupado. Nessa preocupação, esse I patológico, então passa a emergir aqui entre T4 e T5. E
quando o indivíduo tem o medo. No medo, ela emerge entre T7 e T8. Então, é frequente aparecer indivíduos o quê? Tenho dor interescapular. Mas aonde? No meio da medula, no meio da coluna vertebral ou de lado? No meio. Vocês vão palpando. Então, pode ser esse nível T4, T5. É o T4, T5. Então, nós já sabemos de antemão que o indivíduo está preocupado. O que aconteceu que te deixou preocupada? Mas não preocupação leve, uma preocupação mais intensa. Agora, se o indivíduo é preocupado desde pequeno, porque a mãe era preocupada, e o bebê que estava intraútero ficou preocupado, então a criança preocupada. Então, vida inteira foi preocupação. Acontece agora, aos 40 anos, uma preocupação mais leve, pode desencadear, então, processo patológico nesse nível, T4, T5, ou se for medo, entre T7 e T8. Próximo. Então, aqui. Agora, o que acontece nessa situação aqui? Então, no caso aqui do C4, C3, C4, é opor. Agora, não é só energia por que sai, quer dizer, opor, a destrutiva, a tristeza. Quando a tristeza está emanando por esse T4, C5, o que acontece por essa tristeza, ela dificulta a circulação do Qi nessa região. Havendo circulação do Qi, agora aqui por dentro está passando, bem aqui no meio, está passando o Dumai. Então também perturba a circulação do Dumai, perturba a circulação de energia nesse nível, consequentemente, havendo estagnação de energia, essa região se torna inflamada, quando aparece dor cervical. E quando se trata desse nível, então nós temos aqui a raiz C4. E quando inflama a raiz C4, nós temos a cervicalgia descendente. Agora, toda vez que um nervo espinal é lesado, um acima, outro abaixo é lesado também, inflama. O que de baixo, mais um embaixo. O que de baixo, cada vez vai ser um sentido descendente progressivo ou sentido ascendente progressivo. Então, hoje o indivíduo tem dor, nível C3, C4, cervicalgia, daqui a pouco pode estar vindo com nucalgia, dor no occipital ou braquialgia, dor de ombro, dor dorsal. Assim como acontece com todas essas outras regiões. Então, quando você tem afecção, todas as doenças, então, como emana nesse nível cervical C4, C5, C5, C6, então essas duas articulações são os mais acometidos. Nesse processo inflamatório que acontece nesse nível, perturba a circulação de sangue, perturbando o sangue, aparece substância algogênica, aparecendo substância algogênica, a nutrição dessa região se fica prejudicada, e quando prejudica essa nutrição, vem processo degenerativo. Primeiro começa a degeneração do ligamento longitudinal posterior, depois lesão do disco intervertebral, que se torna mais escura, menos denso, e depois começa a aparecer lesão do disco, protrusão discal, hérnia do disco, ou aparece com artrose cervical. Quando éramos ortopedistas, então dizíamos que essa região dava mais lesões porque é onde mexe mais o pescoço. Isso é conceito dos ortopedistas. Agora vocês estão entendendo por que essa região então, sofre mais lesões. Então, dessa maneira, nós podemos explicar lesões. Por exemplo, aqui temos uma hérnia de disco intervertebral cervical entre C4 e C5. Demais discos normais, sem lesão, só esse. Então, o que fez aparecer essa lesão degenerativa? C4, C5. C4, C5, onde emerge o Shimbaulu. Todas as emoções. Então, significa que essa pessoa passou por problemas emocionais, pode ser intensas e graves durante um período da vida, isso enfraqueceu essa região e combinou com o aparecimento
Ou podemos ter, por exemplo, a quinta C4, C5, também é a mesma explicação. Aqui nós temos C3, C4 com artrose, C5, C6 com artrose, e, no entanto, aqui não tem nada, né? Se for por problema de biomecânico, então devia ter artrose. Aqui, então essa pessoa tem teve processo emocional de tristeza intenso, acometeu o coração, esse nível do coração, aí deu lesões destrutivas nessa região. Entre C7 e T1, onde emana o rum patológico, chama-se raiva. Então, quando tem lesão desse nível, C7 e T1, então significa que o indivíduo é raivoso, ou tem estado raiva, revolta. Próximo. Então, a paciente, como podemos utilizar esses pontos vertebrais para tratamento? Então, a tristeza afeta o pó, C3, C4, pode provocar, então, além da tristeza, cervicalgia com ou sem irradiação para a nuca ou para o ombro. Então, nível C3, importante que esse ponto não está situado aqui na superfície, mas ela está situada profundamente. Na verdade, ela está situada um pouco antes da RAC, da medula. Então, inserção profunda, mas não tão profunda, se bobear, nós estamos fazendo uma RAC. Ou pode estar pegando a medula espinal. Então, em cima de um esqueleto, veja a inclinação que tem que ser dada à agulha para poder penetrar até essa profundidade. Então, a paciente tem bronquite crônica, já estado de enfisema pulmonar, com umbralgia anterior, onde passa o meridiano do FEI, tristeza, né? Ela ainda, isso significa processo de tristeza crônica, ainda tinha esse processo de tristeza, por isso que estava dando essa limitação de movimento. Então, tratamento, acupuntura vertebral, C3, C4, nível C3, C4. Isso é fácil, porque é só pedir para inclinar a cabeça, não muito. Se inclinar muito, nós temos ligamento interespinhoso, que ela torna tenso, aí torna difícil encontrar os processos espinhosos. É levemente fletido para abrir o espaço, palpação, e quando tem processo patológico, essa articulação, ou esse espaço entre processo espinhoso se torna doloroso a dígito pressão. Sempre fazer uma contrapressão para poder fazer uma pressão adequada nesse ponto. Então, presença de dor, C3, C4, aí inserimos a agulha de baixo para cima, profundo, estimulamos, então elas obtêm-se o TQ, e o resultado imediato dessa situação de limitação de abdução é efeito imediato. Professor, mais 5 minutos? Sempre nós estamos lutando contra o tempo. É verdade. É máquina. Não tem importância. Não. Aqui outra paciente que tem dor no ombro, na região anterior, também por causa da tristeza. Toda vez que tem dor anterior é pulmão, pulmão é tristeza. O que acontece de coisa triste? Sempre vai contar problemas emocionais relacionados ao trabalho, injustamente acusada. Aqui veio tristeza e raiva pelo processo. Então, distingue emoções que o indivíduo passou frente ao fato, tristeza e raiva. Tristeza, tudo bem, C3, C4, a raiva, C6, C7 e T1. É preciso fazer esses 2 pontos, que são 2 emoções que a pessoa está apresentando, né? Tratamento em inserção e obtenção imediata dessa alívio de dor. É como se esse ponto aliviasse essa emoção presa aqui no sistema límbico, como se estivesse fazendo uma drenagem. Próximo. Esta paciente que tem dor, lombociatalgia do lado esquerdo, com irradiação para a região glútea. Qual que é a história? Tem que aguentar, quero mudar o filho, porque tinha droga-adição. Quando quero mudar, afeta o membro inferior, tem que aguentar parte lombar. Que emoção que veio com o fato de seu filho estar usando drogas? Tristeza, raiva, preocupação, angústia, medo, todas as emoções. Então, onde todas essas emoções emergem?
aqui no chimbal, C4, C5. Então, C4, C5, esse ponto, então ela vai como tivesse dispersando todas essas emoções. Agora, isso é tratamento, vamos dizer, no pronto atendimento. O que vai resolver isso? Fazer técnica mental, resolver esse problema emocional que essa mãe está vivendo frente à droga-adição. Significa melhora bem a dor, já soltou bem, daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, vai estar voltando com a dor, porque essas emoções ainda continuam fazendo efeito e começam a sair pelo pescoço. Próximo. Último. Então, só, paciente tem ansiedade, opressão torácica, insônia, transtorno emocional agudo. Ela tinha ponto VC17, o Juque com dor, significa que tem, já está afetando o coração, que é o ponto humor do coração. Como tem essa emoção mais intensa, tratamento podemos usar C4, C5. C4, C5. Essa pessoa ainda não tinha, não afetou ainda o nervo, no caso aqui seria o nervo C5, senão já teria cervicalgia, ombralgia. Ainda não tinha, era só processo de estagnação de energia que tinha. Nesse caso, ponto C4, C5, onde emerge também as emoções, melhora imediata. Tá, muito obrigado.